todas as posições, defesa, ataque, tudo pelas cidades, né? Então, é realmente um momento que eu fico muito feliz da gente conseguir concluir, né? Paula falou aqui, e chegar num momento em que é o que a gente falou no início, né? A gente plantou sementes, está em PDF, pode ser mesmo. A gente plantou sementes nas escolas, nas novas gerações, nas crianças. A gente trabalhou também com pequeninos assim, não tão adolescentes, trabalhando com adolescentes, trabalhando com estudantes que estão, como a Laura e a Juliane, né? Há pouco elas estavam aqui numa escola municipal, numa escola estadual e foram para a universidade. Então a gente trabalhou também e mostrou caminhos. Então, na verdade, como a Laura falou, né? A gente não quis aqui chegar e falar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que ir para esse lado ou para aquele. A gente falou assim, vamos mostrar os caminhos. E quem escolhe a São João mais ou menos inteligente é a comunidade, né? Então, a fala da professora Cristina foi bem incisiva nesse sentido. E caminhos de planejamento municipal, né? Que a gente tenha São João Nepomuceno pensada para que ela tenha um desenvolvimento que preserve a qualidade de vida. Pode passar, por favor. E aí, pensar em preservar a qualidade de vida é pensar em preservar a cultura e o meio ambiente, as duas frentes que a gente considerou mais importantes, né? E que, na verdade, dialogam com todas as outras frentes da gestão municipal, porque é muito importante dizer, quando a gente está falando de planejamento municipal, a gente não está tratando só de edifício, só de loteamento, a gente interfere, né? O planejamento interfere em todas as áreas, né? Na sede municipal, nos distritos. Por isso que o senhor fez a pergunta e a gente falou, não, nós fomos nos distritos, nós fomos nas comunidades, eu visitei todas as comunidades possíveis, fizemos trajetos rurais, fizemos percursos aqui no centro, caminhando e tudo mais, andamos de bicicleta, subimos morro, fomos em cachoeiras, enfim, a gente aproveitou para conhecer muito, para poder dialogar, né, com quem já conhecia e com aquelas pessoas que a gente estava falando. Então, essas várias frentes, né, que envolvem exatamente as frentes que são problemas para a gestão municipal, por exemplo, o transporte público foi falado, né? A questão cultural das artes, né, do cinema, enfim, uma série de outras coisas que interferem no dia a dia das pessoas. Por favor. A pergunta, né? E agora para onde vamos? Que está ali, abaixa só um pouquinho, por favor, só para a pergunta ali. Não, para cima, né? A questão, né, que a gente coloca um pouquinho mais naquele outro. E agora para onde vamos, né? Pensando no futuro, para as gerações que virão, para essas que estão, né, e para as que estão ainda começando a vida, né? Esse foi assentado no presente e tendo o passado como referência. Por favor. E a gente vai, né? Já foi falado aqui, eu sempre venho conversando aqui, falando, a cidade é a comunidade. Se a comunidade não se preocupar com o seu patrimônio, com seus edifícios históricos, não se preocupar com os seus rios, com as suas áreas verdes, né, a cidade vai perder as suas referências culturais e ambientais. Então, a cidade é a sua comunidade e as ações para os encaminhamentos, ou para o encaminhamento das políticas públicas, dependem dela. O gestor municipal, ele representa as comunidades, né? O Poder Executivo, o Poder Legislativo, e quem, nesse processo participativo, quem vai definir, né, o que quer e o que não quer, são as pessoas, né? Via conselhos, eu falei do conselho da cidade, como que é importante, né? Via os conselhos municipais e via os representantes legais. Aí que a gente vê umas fotos que já foram mostradas, do envolvimento que a gente teve, a preocupação com a educação, né? Porque a educação é o que muda, né? Se a gente pensar bem,
através das escolas, é que a gente muda o que uma criança, o que um adolescente, até um adulto, né, pode escolher como caminho. Então, por isso que a gente foi para as escolas, falou, a gente vai passar por todas as escolas, explicando o que a gente veio fazer aqui, explicando, mostrando os caminhos que a gente entende que são os melhores para o município. Por favor. E é isso, né? Pensar essa cidade que vocês têm com qualidade, né? A professora falou áreas verdes, o entorno, né? Já tem a APA ali da Serra dos Núcleos, né? Nós estamos propondo outras APAs, quer dizer, proteger as áreas verdes, né? Para que isso ajuda no clima, isso ajuda a atrair visitantes, porque o turista, ele não quer vir para uma cidade que é cheia de prédios só e pronto, né? Ele não quer vir para uma cidade que não tem área verde, que não tem água, rio. Então ali o Ribeirão, né? O Ribeirão que a gente consegue usufruir, essas áreas verdes são muito presentes, ainda ali é o Ribeirão Henriques, Ribeirão dos Henriques, que ainda tem, indo para o Jardim Botânico, uma área verde muito considerável, né? E o entorno em volta, né? E a gente pensar na regulação, né? Aonde vai verticalizar, aonde vai manter um certo gabarito para proteger a questão cultural, né? Por favor. Estou acabando, hein? E é isso, né? Nas lembranças do passado é que a gente tem as referências, né? E as cidades vão interpondo, então, esses tempos diferenciados, um prédio novo aqui, uma casa velha que permaneceu e tal, e saber equacionar, né? O que fica, o que vai, que é papel do conselho, de conselho municipal, é papel da comunidade também, se preocupar com a preservação, né? A preservação de imagem. Então a fábrica, um pouquinho mais para cima, por favor, ali. A fábrica, a igreja, as casas que lembram a gente que São João não é só São João moderna, né? Eu já falei na Câmara lá do Ítalo Calvino, né? Que ele foi visitar uma cidade, deu uma estudada em umas fotos antigas e falou, eu quero visitar esse lugar aqui que eu vi na foto. Aí ele chegou lá, no lugar da Casa Velha, tem um prédio lá, eu quero visitar a estação ferroviária. Ele chega lá, a estação ferroviária antiga, não encontra mais a estação, quer dizer, ele ficou sem graça. Ele falou, Ítalo Calvino, um escritor italiano, ele falou assim, olha, eu fiquei sem jeito de perguntar para as pessoas onde eram aqueles lugares, porque aqueles lugares não existem mais, só existem no cartão postal. Então sempre eu reforço isso mais uma vez aqui, para a gente ter, né, uma São João que não é só de um tempo, e que possa ter diálogos de tempos compostos, no Largo da Matriz, né? Essa imagem da fábrica, né? O que ainda resta nesses centros que a gente está pensando em propor áreas de diretrizes especiais para que a gente consiga preservar isso. O próximo, por favor. E é nesse caminho, né? Cidades e comunidades sustentáveis, cidades inteligentes, como a professora definiu aqui, mostrou, pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, para 2050, uma nova agenda urbana, enfim, uma agenda urbana que coloca aquelas questões que a professora colocou de inclusão, de conservação do patrimônio, de meio ambiente, de sustentabilidade e de acessibilidade. Por favor. Já caminhando para o final. E por essa via, então, pensar na requalificação. Requalificar, né? A calçada que tem obstáculos, que as pessoas não conseguem caminhar, tem que ser melhorada, né? A acessibilidade, alargar os passeios, fazer o centro ficar mais para pessoas e menos para veículos, levar os ônibus, levar os caminhões para fora da cidade. Você já tem um anel, é só consolidar esse anel e jogar o trânsito de carga pesado para o anel, jogar o transporte rodoviário pesado para o anel. E aqui no centro é para andar de bicicleta, é para andar a pé, é para reflorestar também, né, as ruas com árvores, porque não adianta você criar um passeio largo, criar uma ciclovia, se a pessoa não tem sombra para ela caminhar. Então árvores, né, porque vocês já perderam muitas árvores, e voltar, né, a ter uma arborização urbana mais densa.
que não conflite com as redes de eletricidade e tudo mais, mas então isso depende de planejamento. Então, isso é primordial. E aí a gente vai trabalhar então nessa ideia, né? E a gente trabalhou de uma maneira lúdica nas escolas também, porque não adianta também eu chegar aqui, usar uma linguagem de planejamento, de urbanismo, de arquitetura, que a comunidade não entende. Então essa foi uma preocupação também, pensando nessa questão que foi falada de multidisciplinaridade e também que tem uma linguagem acessível. Então a gente usou jogos, né, usou cartilhas, fotografia, fizemos um filme e tudo mais, para que a comunidade entendesse o que é planejamento municipal de uma maneira não tão técnica, né? Não tão que a gente tem uma parte nas escolas. E aí, já indo para o final de verdade, vocês estão no circuito Caminhos Verdes de Minas. Semana passada eu estava lá no encontro de turismo, né? E é o que faz a diferença. O que faz a diferença de São João Nepomuceno é que vai atrair as pessoas. Porque se São João Nepomuceno ficar igual o Conselheiro Lafayette, ficar igual o Juiz de Fora, a cidade perde a sua identidade. Então a preocupação que a comunidade deve ter é essa: a gente tem que ser diferente para a gente poder ficar ainda referência e para a gente atrair as pessoas. É o caminho de uma cidade inteligente, né? Eu estou acabando, então. E é isso, um futuro assentado em políticas públicas construídas de modo coletivo e importante, com participação e com continuidade administrativa, né? Então isso a gente teve oportunidade também. A gente veio de uma administração, prestamos apoio técnico, passamos para outra administração, isso eu tenho que agradecer, o apoio que foi continuado, e a ideia de que isso é importante, né? Continuar, fazer a cidade melhorar, fazer a cidade encontrar esse caminho de uma cidade inteligente com continuidade administrativa. Por favor. E é isso que a gente vem trazer aqui. Nossos resultados estão no YouTube, estão no Instagram, as minutas de lei, os planos, os registros fotográficos, todos os registros que a gente fez, as oficinas. E, ao final, então, a gente publicou, o que vocês estão vendo aqui, é o caderno do planejamento municipal. Esse caderno, ele está aberto para todo mundo, é o livro da cidade, está lá a história de São João Nepomuceno que a gente pesquisou, e tem lá os problemas que a gente levantou, que a gente discutiu com a comunidade, e ao final tem as propostas de lei que a gente espera que sejam encaminhadas, né, as minutas de lei encaminhadas para o Poder Legislativo, dar seguimento também no processo participativo e poder transformar em legislação de fato para orientar os rumos futuros da cidade nesse caminho das cidades inteligentes. E é isso, eu agradeço, né, estar aqui pela universidade pública, essa universidade que aterrissou aqui nessa São João Nepomuceno, que nos acolheu muito e muito bem. Eu fico muito agradecido e a gente continua. Muito obrigado. Você falou a respeito da melhoria das praças, comungando uma outra. Entra alguma coisa nisso aí também? Então, a gente, na verdade, tem 3 linhas de apoio da universidade aqui. Uma linha foi essa do planejamento municipal, que eu coordenei com a professora Cristina, com as estudantes, outros estudantes que foram mostrados aqui. Tem o projeto das praças, que eu acho que a Paula pode falar, vou passar a palavra para ela, ela explica, que foi coordenado pelo professor Breno, do Jardim Botânico, que continua, né, Paula? Acho que ainda continua. Teve os resultados que foram mostrados lá no Fórum de Prefeitos da Universidade, que eu estava falando com a professora Érica, que de repente podia trazer fazer uma apresentação aqui, né, para a comunidade daqueles resultados. E o do professor lá da administração, o professor Matheus, que trabalhou com a questão do transporte público, mais a questão das tarifas e tal, que não chegou no nível de engenharia de tráfego. Quer falar um pouco desses dois? Obrigado. Bem sucinto, né? As praças é um projeto Praças e Horto. A gente agora começou a entrar na parte mais do horto florestal, enquanto os projetos das praças estão sendo desenvolvidos na parte executiva, que foi um projeto de
reurbanizar as praças com novas vegetações e que essas vegetações elas sejam produzidas no próprio horto. Então a ideia é que a gente gere lá no horto uma parte botânica agora, né? Junto com a UJF a gente vai ter ainda a etapa de treinamento, de equipe técnica, então são vários pontos. E dentro desses pontos a gente entra também nesses projetos, as nossas 30 áreas de praça, porque nós levantamos 30 espaços, alguns espaços foram reformados recentemente, então eles vão passar por uma reforma somente da parte botânica, né, da questões de muda, de árvores, que a gente está definindo um padrão, e algumas praças que já estão mais antigas, estão precisando de um novo uso, né, talvez alguns equipamentos novos e pequenas reformas, elas também vão passar por essas adequações na parte executiva, não somente na parte da vegetação.